Irmãos, boa noite. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo a narrativa de João. Primeiro capítulo, verso 14. Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 1, verso 14. Eu vou precisar. Assim diz a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Senhor Deus e Pai bendito, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Espírito Santo, aquele que nos ilumina, aquele que nos capacita, aquele que nos santifica. Ó Deus Trino, fale aos nossos corações, nos ajude, pois sem o Senhor nada podemos fazer. E peço a Deus, em especial, que o Senhor me dê clareza, fidedignidade na exposição da Tua Palavra. Se conosco, ó Deus, nesta noite, é o que pedimos. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Irmãos, pela graça de Deus, nós nos aproximamos de mais um fim de ano. E ele passou veloz, não é mesmo? Tão veloz como a flecha lançada pela mão de um vigoroso guerreiro. E quando se aproxima um ano, se aproxima também o dia 25 de dezembro. Esta data em que nós, de maneira tradicional, comemoramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo tradicional aqui por pelo menos dois motivos. O primeiro, acredito eu, é bem óbvio. É porque comumente a maioria de nós comemoramos o nascimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, por outro lado, eu quero dizer tradicional porque entre os estudiosos esta data é motivo de grande debate. Jesus, de fato, nasceu nesta época, neste tempo, nesta data? E entre os mais radicais, eles dizem que nós nem mesmo devemos comemorar esta data. Porém, nesta noite, meus irmãos, o meu propósito não é entrar neste pormenor. O meu propósito, nesta noite, não é tratar desse problema, desta questão. Nesta noite, o que eu quero compartilhar com vocês é isto: que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesta noite, o que eu quero é que vocês possam contemplar, mesmo que de maneira mínima, a maravilhosa doutrina da encarnação. A beleza, a grandiosidade desta verdade que foi expressa pelo puritano Thomas Goodwin da seguinte maneira: quando Jesus se fez carne, céus e terra se abraçaram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. Que Deus possa nos abençoar e que venhamos a contemplar, mesmo que minimamente, a beleza e a grandiosidade da encarnação. Comecemos então, voltando a nossa atenção para o texto que nós acabamos de ler. O versículo de número 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o que o apóstolo João quer dizer a respeito disto? O que significa estas coisas? Para isso, nós vamos retroceder um pouquinho mais. Nós vamos analisar os 5 primeiros versículos
deste mesmo capítulo. Portanto, eu quero que vocês acompanhem comigo estes 5 primeiros versículos, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ao meu ver, o que salta aos nossos olhos a princípio é a semelhança da linguagem que nós podemos encontrar nos primeiros versos do livro de Gênesis. Veja só o que diz, os 4 primeiros versos do livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Meus irmãos, estas semelhanças não podem ser ignoradas, pois o apóstolo João, inspirado pelo Espírito de Deus, traz luz àquilo que não pode ser claramente visto nos primeiros versículos do livro de Gênesis. Vejam só o que João está dizendo. No princípio Deus era. No princípio o Verbo era. No princípio Deus estava lá. No princípio o Verbo estava lá. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, todas as coisas foram criadas por intermédio do Verbo. E para finalizar, João diz categoricamente aquilo que já estava subentendido em tudo aquilo que já foi dito. O Verbo era Deus. Mas percebam a linguagem de João, pois por um lado, ele faz distinção entre o Verbo e Deus. Porém, por outro lado, ele diz que o Verbo também é Deus. E ao meu ver, só existe uma forma de interpretar esse texto sem cair em erros, a saber, afirmar que, sob certo aspecto, a divindade é o Pai, mas ao mesmo tempo, nós temos uma outra pessoa neste texto, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós precisamos então, neste momento, refletir um pouco mais, pois se nós temos Deus, o Pai, e se nós temos o Verbo, e juntando isso com os primeiros versos de Gênesis, onde é dito que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, temos aí, no princípio de todas as coisas, o mistério da Trindade. Avançando um pouco mais, acho que é oportuno falarmos um pouco sobre o que significa, o que é o Verbo. O Verbo, meus irmãos, é uma palavra grega, é uma palavra chamada logos. E ela tem vários significados: razão, sabedoria, palavra, lógica, proporção, fundamento, discurso, dentre outros significados. Heráclito de Éfeso, um filósofo pré-socrático, foi um dos primeiros a utilizar a palavra logos, isto é, verbo, como um princípio que ordenava todas as coisas. Porém, este filósofo estava longe de saber que o logos, isto é, o verbo, era não meramente um princípio, mas uma pessoa, que não somente dá ordem a todas as coisas,
mas que criou todas as coisas. Nós temos aí então o Verbo unido ao Pai no princípio de tudo. Mas João não para por aí, pois ele vai dizer também que o Verbo é vida. Nele reside a vida. A vida é um atributo do Verbo. Nós, seres humanos, não somos assim. A vida nos é dada. Ela é a nós compartilhada. Nós não temos vida em nós mesmos. É Deus quem nos concede o fôlego de vida que pode ser removido a qualquer instante. Mas com Deus, as coisas não são assim. O Verbo é a própria vida. Ele tem vida em si mesmo. Então nós temos o Verbo, que é Deus, que é vida, mas que também é luz. A luz dos homens. E vocês conseguem perceber que o apóstolo João está utilizando palavras semelhantes ao livro de Gênesis? E aqui eu quero enfatizar as palavras luz e trevas. Pois enquanto lá no livro de Gênesis, Moisés está falando do aspecto criacional da luz e das trevas, aqui nós temos João utilizando os mesmos termos, porém agora dando um aspecto soteriológico à luz e às trevas. Pois a luz é aquela que dispersa as trevas dos corações dos homens. A luz aqui deve ser entendida não somente como a salvação dos homens, mas o conhecimento que ilumina a mente dos homens, trazendo-lhes salvação. Enquanto que as trevas é perdição. As trevas é a separação do homem com Deus. E vocês estão pensando, aonde que eu quero chegar? Eu quero que vocês entendam o seguinte: o que eu disse até aqui? O Verbo é Deus, o Verbo é vida, o Verbo é luz, luz dos homens, que dispersa as trevas do nosso coração, de todos aqueles que conhecem o Verbo. Mas até agora, em nenhum momento, eu disse quem é o Verbo. E quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. O Verbo é o Filho de Deus. E eu quero que vocês abram comigo a primeira epístola de João, no primeiro capítulo e nos 4 primeiros versículos. Antes de ler, meus irmãos, quero enfatizar mais uma vez: Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês conseguem contemplar, vocês conseguem imaginar a grandiosidade deste evento? Eu acho que nós temos, na verdade, apenas alguns lampejos, alguns vislumbres do que é isso, pois a nossa imaginação não consegue captar com toda a força este evento grandioso e maravilhoso. Pois aquele que é desde a eternidade entrou em um ponto particular da história. Aquele que preenche todo o universo preencheu um frágil corpo. Aquele que é mantenedor da vida sugava os peitos de Maria, os seios dela, para poder obter vida. Aquele que é o sustentador de todas as coisas, aquele que sustenta os conglomerados das galáxias, as próprias galáxias, os sistemas solares, suas estrelas,
seus planetas, o planeta Terra, aquele que sustenta mares, aquele que sustenta montanhas, vulcões, savanas, florestas, aquele que sustenta as baleias, os leões, os veados, os largatos, aquele que sustenta os germes, as bactérias, os vírus, é aquele que não conseguia, quando criança, sustentar as próprias pernas e precisava do colo da mãe para as mais simples necessidades. Foi por isso que eu disse que nós temos apenas lampejos da grandiosidade da encarnação, de quão bela e maravilhosa é essa doutrina. Deus se fez homem e habitou entre nós. Veja só, meus irmãos, o que diz estes primeiros versos da Epístola de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, prestem bastante atenção, mais uma vez, nas palavras do apóstolo João. Ele está dizendo o seguinte: aquele que era desde a eternidade, nós o ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Aquele que é de geração após geração, nós vimos com os nossos próprios olhos. Aquele que é desde o princípio, nossas mãos apalparam. A vida se manifestou a nós. E nós estamos anunciando essas coisas para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. E se vocês tiverem comunhão conosco, vocês também vão ter comunhão com o Pai e com o Filho, que é Jesus Cristo. Não sei se todos conseguiram captar a importância aqui. Veja a importância que João está dando a respeito da encarnação. Ele está dizendo o seguinte: eu estou anunciando para vocês isto. Os nossos ouvidos ouviram, os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam o verbo da vida. É preciso lembrar, meus irmãos, do contexto da época. O gnosticismo já estava tomando forma e ganhando vida. E o gnosticismo, sem entrar em muitos detalhes, tinha várias vertentes. Dentre elas, uma vertente chamada de docetismo. O docetismo ensinava que Jesus não veio em corpo físico, em corpo material, pois eles eram influenciados pelas escolas pitagóricas, platônicas, pelas religiões de mistério da época, além de crenças orientais, que diziam que, na verdade, aquilo que é material, aquilo que é físico, é essencialmente mal. Portanto, o corpo de Jesus era apenas espiritual, como se fosse um fantasma. Portanto, se o corpo é mau e Jesus é bom, Jesus não pode ter um corpo. Mas Jesus, ou melhor, João, está atacando, desde o início da sua epístola, essa doutrina. E veja o que diz o próprio apóstolo no 4º capítulo dessa mesma epístola. Ele diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente, isto é, nos tempos do apóstolo João, já está no mundo. Percebe a importância da doutrina da encarnação? Veja que quando o apóstolo João fala a respeito dos espíritos, não está falando de seres angelicais, pois ele fala assim, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ele está falando de pessoas que estavam ensinando que Jesus não veio em carne. E estes possuíam o espírito do anticristo. Estes homens eram, portanto, anti-Deus. É por isso que neste sermão, nesta noite, eu quero falar um pouco a respeito dos problemas daqueles que negam a doutrina da encarnação. E o primeiro problema é este: quando você nega a doutrina da encarnação, você está negando a palavra de Deus. Pois a Escritura diz claramente que o Verbo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Perceba que eu acabo de dizer, pode ser encontrado na Epístola de Filipenses, no 2º capítulo. E nós não devemos entender este capítulo, estes versos, como se Cristo Jesus abandonasse a divindade. Não é isso que o texto está dizendo. O que ele está dizendo é que o próprio Senhor Jesus tomou a forma de servo, a semelhança de homem, contudo sem pecado, e deixou de ter aquela glória que ele tinha anteriormente com o Pai, e que depois foi restabelecida. E toda vez que alguém nega a encarnação, está negando a própria palavra do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que o homem é verdadeiro e Deus é todo mentiroso. Está tomando o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Está chamando de Deus de mentiroso. Portanto, meus irmãos, a encarnação deve ser dita em alto e em bom som e defendida em alto e em bom som. A segunda coisa que eu quero destacar, o segundo problema, que pode ser derivado deste primeiro problema, é que se nós negamos a encarnação, nós estamos dizendo também que Deus, isto é, Jesus Cristo, não foi semelhante a nós. Se Cristo não foi semelhante a nós, permanecemos, pois, mortos em nossos delitos e pecados. Porque, como disse um teólogo oriental do IV século, chamado Gregório de Nazianzo, aquilo que o Verbo não assumiu, não pode ter sido salvo, não pode ter sido redimido. E eu quero então desdobrar essas palavras para que vocês possam ter compreensão da importância dessa doutrina, a saber que Jesus foi semelhante a nós, dotado de corpo humano e alma humana. Mas antes de falar isso, eu quero dar glória a Deus, porque eu e o Antônio não combinamos quase nada. Nós compartilhamos o texto, mas muitas coisas que ele disse vão ser aqui agora mais uma vez repetidas. E eu vejo isso como a providência de Deus. Pois nós sabemos, meus irmãos, assim como o reverendo Antônio disse, que os nossos primeiros pais, isto é, Adão e Eva, ofenderam o Criador. Eles pecaram
contra Deus. E então eles foram manchados pelo pecado. Mas não somente eles, mas toda a sua posteridade. Como então eles poderiam reparar o erro? Não poderiam, porque Deus exige a reparação do erro, mas a reparação precisa ser perfeita. Mas como nós, pecadores, podemos reparar perfeitamente um erro? Não podemos. É por isso que Deus enviou o seu Filho em forma humana, dotado de corpo e alma racional, para que ele fosse o segundo Adão, para que ele pudesse sofrer na carne e assim morrer em nosso lugar, para anular a nossa dívida e reparar a ofensa a Deus. É por isso que ele precisou assumir a forma humana, para que nós pudéssemos ser redimidos. Foi por isso que ele veio à terra. Foi por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas acontece que este homem não poderia ser meramente um homem. Por quê? Porque a ofensa a um ser divino requer uma reparação infinita, pois o ser divino é infinito. Então, a reparação, a oferta dada, deveria ser infinita. Mas o homem é um ser finito. Como então um homem pode oferecer a Deus uma oferta infinita, sendo ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus? Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, entregou a si mesmo para reparar os nossos erros. Mas não é só isso, meus irmãos. Nós precisamos analisar um pouco mais a respeito disso. Vejam bem e preste atenção nessa declaração. Se Jesus não fosse completamente obediente ao Pai, mesmo que ele morresse, nós permaneceríamos mortos em nossos delitos e pecados. Pois a morte de Cristo apenas reparou o erro e perdoou as nossas dívidas e substituiu a nossa morte. Mas era necessário também que nós nos tornássemos justos, que nós fôssemos declarados justos. Então, quando o Senhor Jesus Cristo viveu de maneira obediente toda a sua vida, obediente até a morte, em morte de cruz, sua justiça foi imputada a nós. Então percebam, não é somente a morte, mas a vida de Cristo Jesus, que é nos dada, que nos é oferecida, e que nós a recebemos, é que nos traz vida, e vida é abundância. Vida através do Verbo, que é a própria vida. É por isso que ele precisava ser homem, porque ele precisava ser obediente. Ele precisava fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer. E ele precisou morrer para que o erro fosse reparado. Jesus Cristo, Deus e homem. Avançando um pouco mais, meus irmãos, eu quero que vocês possam analisar comigo a carta aos Hebreus, a partir do capítulo 4. Versículo 14, 15 e 16. E como eu disse, nada combinado. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Contemplemos, meus irmãos, vislumbremos a maravilha da encarnação do Verbo. Veja o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça, porque o próprio Deus conhece as nossas dores, conhece as nossas aflições, conhece as nossas tristezas. Ele foi traído, e talvez alguém aqui também já foi traído. Ele conhece as nossas angústias, porque ele também é homem. Jesus chorou, nós também choramos. Jesus se humilhou, nós também nos humilhamos. Jesus sofreu, nós também sofremos. Nós sentimos dores que às vezes nos esmaga. Cristo foi esmagado, foi moído por causa das nossas iniquidades. Talvez muitas pessoas sofreram durante mais tempo que Cristo Jesus. Talvez pessoas ficaram encarceradas anos e anos sofrendo. Mas ninguém sofreu um peso tão grande, tão poderoso quanto Cristo. Porque a mão do próprio Deus o esmagou, o moeu, como diz Isaías 53. Mas porque isto iria resultar num grande bem, a salvação, a nossa salvação. Por isso, meus irmãos, talvez o que eu esteja dizendo seja assim, longe, pois afinal de contas, todos aqui acreditam na encarnação. Todos aqui acreditam que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Mas será que nós vivemos nessa expectativa? Será que nós vivemos com esta confiança? Pense nessa data comemorativa que é o Natal. Será que nós damos valor à encarnação? Eu bem sei que o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo não é exatamente a encarnação, mas a pressupõe. Pois a encarnação se dá quando o Espírito de Deus tomou Maria, isto é, na concepção. Porém, um evento está intimamente relacionado a outro. Será que nesta data, isto é, 25 de dezembro, nós damos valor ao Verbo de Deus? Ou estamos preocupados demasiadamente com outras coisas? É por isso, meus irmãos, que eu quero finalizar da seguinte maneira. E eu quero que vocês não me entendam mal, mas prestem bastante atenção nas minhas palavras. O meu maior desejo, veja o que eu estou dizendo, o meu maior desejo não é que neste Natal vocês tenham mesas fartas junto dos familiares e dos amigos. Meu maior desejo não é esse. Pode até ser que vocês façam isso, e isso não é errado. Mas o meu maior desejo não é esse. O meu maior desejo é que vocês tenham fome e sede de Cristo Jesus, do Verbo. O meu maior desejo neste Natal não é que vocês fiquem lotados de enfeites em suas casas e que vocês recebam milhares de presentes. O meu maior desejo é que vocês tenham plena consciência de que o maior bem que vocês têm é Cristo Jesus, o Verbo de Deus. O meu maior desejo neste Natal não é que você busque o descanso do feriado, mas que você não descanse, como disse Agostinho,
enquanto você não encontrar descanso em Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Fiquem em pé, queridos, vamos